Graças a Deus. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler dos versículos 1 a 6. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 a 6, na palavra de Deus. E vamos ler aqui essa passagem muito interessante. Um livro de sabedoria que é construído em forma de poesia. Diz assim a palavra de Deus: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias da água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando os ventos não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Marcos 4, 26. Jesus compara o funcionamento do reino de Deus, a dinâmica do reino de Deus, a semeadura e colheita. Jesus disse que o reino de Deus funciona assim. A vida funciona assim. A natureza funciona assim. E então, isso é muito importante. A lei da semeadura e da colheita é mencionada em várias partes da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, ela está sempre muito presente. Que o ano de 2021 seja um ano de muita semeadura e também de muita colheita. E esses versículos que nós lemos aqui, mesmo que, enfim, tem alguns ali que são muito claros a respeito de semeadura, outros usam uma linguagem figurada, mas para falar também de semeadura, do princípio da semeadura e da colheita, usando ali figuras de linguagens muito interessantes, e fala sobre coisas bem práticas, que precisamos aplicar no nosso cotidiano, que tem a ver com isso. E o primeiro versículo diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o tornará a encontrá-lo. O que quer dizer isso? Atire seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-los. Boa parte dos intérpretes veem esse versículo como uma referência ao comércio marítimo. Esse é um dito que, na época, era usado lançar o pão sobre as águas, e em alguns lugares foi encontrado alguma coisa assim como uma referência às naus, aos navios que eram lançados nos mares. E hoje tem toda uma segurança, a estrutura dos navios, tem a meteorologia, os radares que indicam como está o tempo e tudo mais. Naquela época não se tinha todo esse aparato de segurança. A navegação não tinha a tecnologia que se tem hoje. E mesmo hoje ocorrem alguns acidentes, né? O mais famoso que lembramos
é o do Titanic, que é um navio muito forte, né? Que o construtor lá disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. Mas na época, esse risco era muito maior quando o navio era lançado ao mar. Riscos muito maiores do que os nossos eram envolvidos. E diz: atire o seu pão sobre as águas. É um navio que vai ao mar. Nessa linguagem do pão, possivelmente uma ligação com o cereal, um navio que saía com cereais para levar a outros lugares e que voltaria com outras mercadorias, também muito valiosas, muito importantes. Atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias. Hoje é possível se medir exatamente os dias, quantos dias o navio leva para ir, voltar, e tem todo um cronograma. Aqueles que lidam com isso, mas não era assim. Lança, e você não sabe quando vai voltar, o que é que vai acontecer. Lança, mas sabe, em algum momento ele vai voltar, e vai voltar com conteúdo dentro. Leva coisas, leva o pão, leva os cereais que se tornarão em pão. Lança sobre as águas, e depois ele vai voltar. Depois de muitos dias voltará. Isso tudo envolve riscos. Quando se lança, não se sabe bem o que vai, mas se não lançar, não vai voltar. E daí o versículo 2 diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Uau! Reparta com 7, com 8, você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Esse texto está falando aqui sobre a semeadura da solidariedade. E depois a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. É muito interessante que diz: depois de muitos dias. Depois de muitos dias. Aqui é uma visão da semeadura como um investimento a longo prazo. E muitas vezes nós queremos retornos imediatos, rápidos. Faço alguma coisa, eu fiquei mais bonzinho com a minha esposa, então ela vai ter que ser outra mulher agora. Assim não. Muitas vezes vem de todo um histórico de ser ofensivo, de não tratar bem a esposa, de não tratá-la como um vaso mais fraco, como diz a Bíblia, ou seja, tratá-la com cuidado. Não quer dizer que a mulher não tenha força, mas fala do cuidado. Muitas vezes tem todo um histórico muito ruim, mudou alguma coisa que... Não, peraí, tem que ter uma caminhada. E às vezes demora muitos dias. Estou falando aqui no exemplo de relacionamento, depois de muitos dias, investimento a longo prazo. Investir numa criança. Os pais que investem em ensino em uma criança, e às vezes parece que a criança não está nem aí. Não, acho que não adianta eu falar da Bíblia para ela. Não adianta, é criança, não entende. Não adianta eu levar na igreja, não adianta, não, depois. Não, depois vai ser tarde demais. Mas quando, lança o pão sobre as águas, investe, coisa boa, semeia. Semeia a palavra de Deus. Investir em crianças. E é muito triste quando
Os pais cristãos não investem nos seus filhos a palavra de Deus. Às vezes se esforça, até coloca o filho numa escola que é paga, às vezes nem não tem nem dinheiro para pagar, mas fica até endividado, né? E coloca numa coisa, noutra, mas de repente não faz o mais importante de todos os investimentos, que é investir no ensino da palavra de Deus, que é estar com o filho, com a filha na igreja. De manhã à tarde, eu tenho que entender que a dinâmica da vida, ela ocorre em semeadura, em colheita, em tudo. Nossas palavras são sementes. Cuidado com você diz, com o que você diz. Cuidado com o que você diz a respeito de si mesmo, a respeito de alguém da tua família, do teu cônjuge, do filho, da filha, do pai, da mãe. Cuidado o que a gente diz. Cuidado com a gestão dos recursos financeiros. O que a gente faz com o dinheiro? Tem semeado? E a Bíblia diz que Deus dá a semente para semear e o pão para comer. Eu já disse aqui algumas vezes. Tem gente que come o pão e come a semente também. Semente é para semear, não é para comer. Tem gente que come semente e come pão. E não semeia. E o futuro dessa pessoa será comprometido. Temos semeado nos nossos relacionamentos, temos semeado amor. Não, mas é que o outro lá me trata mal. Pois é, a Bíblia diz que a gente tem que pagar o mal com o bem. Mas olha o que ele me fez, pois é, a Bíblia diz que tem que perdoar. A Bíblia diz que se a gente não perdoa, não será perdoado. Quem não é perdoado não entra no céu. A gente tem que semear perdão. Tem que semear amor. Tem que semear a palavra de Deus. Tem que semear o Evangelho. Todo tempo é tempo de semear. Que nada nos paralise. Não vamos deixar que as incertezas nos paralisem. A despeito do que aconteça, semeemos. Com nuvem com chuva, com árvore caída, semeemos. De manhã à tarde, semeie. Não deixe as mãos à toa. Tenhamos o entendimento de que tudo é semente. E que a colheita acontecerá. Não deixemos que as frustrações do passado, do ano passado, ou de qualquer época da nossa vida, ou as incertezas do futuro, ou as oposições, ou seja o que quer que aconteça, que nada disso nos impeça de semear, pois só haverá colheita se houver semeadura.